Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de convidar você nesse dia a estar refletindo comigo no Evangelho de Lucas, capítulo de número 5, dos versículos de número 1 até o verso de número 11, onde a palavra de Deus nos diz assim: Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram a ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, o seguiram. Refletiremos nesse dia a respeito do tema Pescando com Jesus. Bem, queridos, o médico amado, Dr. Lucas, nos leva a refletir em uma experiência vivida por profissionais da pesca, a qual pode ser a minha e a sua história. Possivelmente todo ser humano tem o objetivo de vencer na vida, ter excelência naquilo que faz. Nós, brasileiros, somos conhecidos pela célebre frase: sou brasileiro e não desisto nunca. Contudo, a realidade de muitos lares nesse país mostra um percentual relevante de pessoas que estão passando por momentos frustrantes em seu casamento, na criação de seus filhos, na área profissional, no enfrentamento de uma doença grave, na credibilidade em relação às lideranças e, inclusive, em relação à própria fé. Nossas habilidades já não são suficientes para nos conduzir ao tão sonhado sucesso. E o que é pior, parece que Deus tem outras prioridades, as quais não conseguimos entender ainda. Somos levados a um verdadeiro teste de paciência, pois vivemos a geração de pessoas que já não têm mais tempo de ouvir a voz de Deus. Mas foi justamente nesse contexto de fracasso, em que aqueles experientes pescadores foram testemunhas que o milagre é possível. Aquela manhã marcaria a vida daqueles homens. Eles estavam exaustos, tanto quanto você e como eu, pois fizeram o seu melhor, mas nenhum resultado foi obtido. Era necessário escutar a voz de Jesus pregando para aquela multidão. Com certeza, havia algo comum naquele ambiente, ou seja, diferentes dramas estavam diante dos olhos de Jesus. O Senhor vai agir no momento certo em sua vida, como ele agiu na vida daqueles pescadores. Eu e você precisamos saber que o método de Deus não é o nosso método. Jesus tinha um projeto de vida muito maior para aqueles homens limitados, assim como ele tem para você. Hoje, na maior parte do mundo, aqueles pescadores são conhecidos simplesmente porque resolveram obedecer a voz do maior pescador de todos os tempos, a voz do pescador de almas. Que as palavras de Pedro sejam as tuas e as minhas palavras nesse dia. E qual for
Ou melhor, quais foram as palavras de Pedro? Pedro simplesmente naquele dia vai dizer: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Independente de qual seja o fracasso que você esteja enfrentando, tome a mesma atitude de Pedro. Esteja você lançando as suas redes debaixo da palavra de Jesus Cristo e tenha a certeza que você, a partir do momento em que aprender a ouvir a voz de Jesus, perceberá que o resultado em sua vida não pode ser outro, a não ser o mesmo resultado obtido por aqueles pescadores. E qual foi este resultado? A palavra de Deus nos diz que quando aqueles homens resolveram obedecer, quando eles resolveram fazer o que Jesus havia dito, a palavra de Deus nos diz que, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes. Que o Senhor Jesus Cristo, nesse dia, nos ajude a aprender a pescar com o maior pescador de todos os tempos. Que eu e você possamos ser levados nesse dia a entender a importância de que eu e você estejamos pescando com Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe poderosamente.